Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Quando você sai de casa à noite, longe das luzes da cidade, e olha para cima, o que você vê? Você vê um tapete de veludo negro pontilhado por milhares de diamantes cintilantes. Se você tiver um telescópio amador, pode ver manchas difusas que sabemos serem galáxias distantes, ilhas de luz contendo trilhões de estrelas cada uma. A sensação imediata, visceral, que invade o peito de qualquer ser humano diante dessa visão é uma sensação de liberdade absoluta. É uma sensação de infinitude. Nós nos sentimos pequenos, sim, mas nos sentimos conectados a um oceano sem fim. Sentimos que a humanidade é uma espécie de navegadores em uma pequena ilha e que, se tivermos coragem e engenhosidade suficientes, se construirmos os barcos certos, naves de dobra, motores de antimatéria, velas de luz, poderemos zarpar e explorar até onde a vista alcança. Crescemos alimentados por histórias de Star Trek e Star Wars, onde impérios galácticos abrangem aglomerados estelares inteiros, onde a fronteira final é apenas uma questão de ter o mapa certo e o motor certo. A cultura pop nos ensinou que o universo é um território conquistável, mas a física moderna, especificamente a cosmologia relativística, tem uma notícia devastadora para os nossos sonhos de expansão infinita. O que você vê no céu não é um oceano aberto. O que você vê é o interior de uma cela. Uma cela colossal, sim. Uma cela magnífica, decorada com a beleza violenta de nebulosas e a glória de quasares antigos. Mas ainda assim, uma cela. Nós vivemos dentro de uma bolha hermética chamada universo observável. E a tese deste vídeo de 1 hora e 40 minutos é aterrorizante em sua simplicidade matemática. Nós nunca, jamais, sob nenhuma circunstância física conhecida ou teórica, poderemos sair dessa bolha. E o cenário é ainda pior do que parece. A bolha está, na prática, encolhendo em relação ao que podemos alcançar. As galáxias que vemos hoje, brilhando inocentemente no fundo do céu, estão sendo arrancadas de nós por uma força invisível. Elas estão cruzando uma linha proibida, um horizonte de eventos cósmico, e desaparecendo da nossa realidade causal para sempre. Hoje vou explicar por que é impossível escapar do universo observável. Vou explicar por que 94% das galáxias que o telescópio espacial James Webb consegue fotografar hoje já estão, neste exato momento, inalcançáveis, mesmo que tivéssemos uma nave mágica que viajasse na velocidade da luz. Isso não é um problema de engenharia. Não é porque nossos foguetes químicos são lentos. É um problema fundamental da estrutura do espaço-tempo. Nós estamos presos em uma ilha que está se afastando de todas as outras terras firmes em um mar que se expande mais rápido do que qualquer nadador pode nadar. Para entender a natureza dessa prisão, precisamos primeiro definir com precisão o tamanho da nossa cela. O que é, afinal, o universo observável? Muitas pessoas, até mesmo alguns estudantes de física, confundem o universo observável com o universo global. Eles acham que o que vemos é tudo o que existe. Não é. O universo, com U maiúsculo, o universo global, pode ser infinito. Não sabemos a sua topologia exata. Ele pode se estender para sempre em todas as direções, plano e monótono, ou pode ser curvo e fechado sobre si mesmo como uma hiperesfera. Mas o universo observável é finito. É uma esfera perfeita, centrada em você. Cada observador no cosmos tem a sua própria bolha. O raio dessa esfera é determinado por uma regra simples e tirânica: a velocidade da luz e a idade do universo. O universo nasceu no Big Bang há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. A luz viaja no vácuo a 300 mil quilômetros por segundo. Nada viaja mais rápido que isso. Então, a lógica intuitiva nos levaria a pensar: ah, professor, então o raio do universo observável é de 13,8 bilhões de anos-luz. Nós só podemos ver a luz que teve tempo de viajar essa distância desde o início dos tempos. Faz sentido, certo? Se o universo fosse estático, se fosse um palco de madeira que nunca muda de tamanho,
você estaria certo. Mas o universo é traiçoeiro. Ele não é estático. Ele se expandiu drasticamente durante esse tempo. A luz que partiu de uma galáxia distante há 13 bilhões de anos viajou por um espaço que estava, ele mesmo, se esticando. Imagine uma formiga caminhando sobre um elástico. A formiga anda para frente, mas você está puxando as pontas do elástico. O caminho que a formiga já percorreu fica maior atrás dela, e o caminho que ela ainda tem que percorrer também aumenta. Enquanto o fóton primordial corria em nossa direção, a esteira rolante do espaço o puxava para trás e aumentava o caminho. Por causa dessa expansão contínua e, mais recentemente, acelerada, a fonte daquela luz, a galáxia que a emitiu, não está mais onde estava. Ela foi empurrada para muito, muito mais longe. Os cálculos cosmológicos mostram que a borda atual do universo observável, o ponto de onde a primeira luz, a radiação cósmica de fundo, foi emitida, está agora a uma distância comóvel de cerca de 46,5 bilhões de anos-luz. Isso nos dá um diâmetro total de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Essa é a nossa bolha. Esse é o nosso aquário. Tudo o que está dentro dessa esfera de 93 bilhões de anos-luz, teoricamente, nós podemos ver. A luz desses objetos teve tempo de chegar até nós, ou está chegando agora. Tudo o que está fora dessa esfera é, para todos os efeitos práticos, inexistente para nós. A luz de além dessa fronteira ainda não teve tempo de chegar aqui desde o Big Bang. E como veremos mais tarde, talvez nunca tenha. Agora, imagine que somos prisioneiros dentro desta esfera gigantesca. Parece muito espaço, não é? Essa esfera contém cerca de 2 trilhões de galáxias. Contém mais estrelas do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos da Terra combinados. Você pode me dizer, professor Kaku, isso não soa como uma prisão. Isso soa como um playground infinito. Nós nunca conseguiremos explorar 2 trilhões de galáxias. Qual é o problema? É verdade que não conseguiremos explorar tudo por falta de tempo, mas o problema real, o problema que causa insônia nos cosmólogos, não é o tamanho atual, é o acesso. Existe uma diferença fundamental, uma distinção letal entre ver e alcançar. Nós vemos essas galáxias no telescópio James Webb. Vemos a luz que elas emitiram no passado, quando o universo era menor e elas estavam mais perto de nós. Vemos o fantasma jovem delas. Mas onde elas estão agora? A cosmologia nos diz que o espaço entre os aglomerados de galáxias está sendo criado constantemente. A energia escura, essa força misteriosa que constitui 68% do universo, está inflando o vácuo. As galáxias distantes não estão se movendo através do espaço, como um carro na estrada. Elas estão paradas no espaço, mas a estrada entre nós e elas está se multiplicando. E quanto mais longe a galáxia está, mais estrada existe entre nós e ela. E, consequentemente, mais estrada nova é criada a cada segundo. Em suma, isso leva a uma conclusão que parece violar tudo o que aprendemos na escola. A partir de uma certa distância, a quantidade de espaço sendo criada a cada segundo é maior do que a distância que a luz consegue percorrer em um segundo. Isso significa que as galáxias distantes estão se afastando de nós a uma velocidade de recessão maior que a velocidade da luz. Espere, você grita mentalmente. Einstein disse que nada pode viajar mais rápido que a luz. A relatividade proíbe isso. Einstein disse que nada pode viajar através do espaço mais rápido que a luz, porque isso exigiria energia infinita. Mas o espaço em si não é coisa. O espaço é a geometria do vazio. O espaço não tem massa. Ele não carrega informação. Portanto, a relatividade geral não impõe limite de velocidade à expansão do próprio tecido do universo. O espaço pode expandir a 1 milhão de vezes a velocidade da luz se quiser. E isso cria uma fronteira trágica. Existe um horizonte, uma distância crítica. Qualquer galáxia que esteja além dessa distância já está perdida. A luz que ela emite hoje, agora, neste instante, tentará viajar em nossa direção a 300 mil quilômetros e
mas o espaço na frente dela se expandirá a 301 mil quilômetros. A luz está correndo em uma esteira que se move para trás mais rápido do que ela corre para frente. A luz nunca chegará aqui. A galáxia se tornou invisível para o nosso futuro. Nós chamamos isso de horizonte de eventos cosmológico. Estudos recentes calculam que esse horizonte efetivo, o ponto de não retorno para uma viagem que começasse hoje, está a cerca de 16 bilhões de anos-luz de distância. Lembre-se dos números. O universo observável vai até 46 bilhões. O universo alcançável só vai até 16 bilhões. Isso significa que todas as galáxias que vemos entre a marca de 16 bilhões e a marca de 46 bilhões já estão desconectadas causalmente. Nós vemos a imagem delas, porque a luz saiu de lá há bilhões de anos, quando elas estavam mais perto. Mas o corpo físico delas, a galáxia real no presente, já cruzou o horizonte. Se partirmos agora em direção a elas, jamais chegaremos. Se enviarmos um sinal de rádio dizendo "Olá, terráqueos aqui", o sinal viajará pelo vácuo para sempre, mas nunca as alcançará. Nós estamos gritando para fantasmas. A estatística mais chocante da cosmologia moderna é esta. Calcula-se que 94% de todas as galáxias que podemos ver no nosso céu hoje já cruzaram esse horizonte. 94% do universo observável já foi embora. Está perdido para sempre. O universo que vemos é uma miragem do passado. O universo real, o universo com o qual ainda podemos interagir fisicamente, é uma fração minúscula, um núcleo residual no centro da esfera. Essa é a grade invisível. Nós achamos que o universo é vasto e aberto, mas na realidade estamos confinados a um pequeno aglomerado de galáxias vizinhas, o chamado Grupo Local. O Grupo Local, que contém a Via Láctea, Andrômeda, a Galáxia do Triângulo e algumas dezenas de galáxias anãs, é mantido unido pela gravidade. Aqui, a gravidade venceu a energia escura. Nós e Andrômeda estamos caindo um em direção ao outro e vamos nos fundir no futuro. Nós estamos seguros juntos. Mas tudo o que está fora do abraço gravitacional do grupo local está sendo levado pela correnteza implacável da expansão. O universo está se despedaçando. Os superaglomerados estão se dissolvendo. E nós estamos presos no pedaço que sobrou, flutuando em um oceano que fica cada vez mais vasto e mais vazio. Neste vídeo, vamos explorar a mecânica detalhada dessa prisão. Vamos entender como o fator de escala do universo funciona. Vamos ver o que é a energia escura e por que ela começou a acelerar há 5 bilhões de anos, fechando a porta da nossa cela com chave dupla. Vamos falar sobre o futuro distante, trilhões de anos à frente, quando o céu ficará escuro e os astrônomos do futuro pensarão que a Via Láctea é todo o universo, porque a luz das outras galáxias terá sido esticada até o infinito e desaparecido. E vamos fazer a pergunta final. Existe alguma saída? Existe algum jeito de dobrar o espaço, como um motor de dobra do Warp Drive, para vencer a expansão? Ou será que o nosso destino final é a solidão cósmica absoluta? Preparem-se. Apertem os cintos da sua nave mental. Vamos tentar correr contra a expansão do universo. Mas eu já aviso, a esteira é rápida demais e ela nunca desliga. Bem-vindos ao horizonte cosmológico. Para entendermos a natureza da nossa prisão cósmica, precisamos parar de pensar no espaço como um nada. Essa é a intuição mais difícil de quebrar. Quando você olha para uma sala vazia, você pensa que o espaço entre as paredes é apenas a ausência de móveis. Você pensa que é um palco passivo, um cenário estático onde os atores, as estrelas, os planetas, você e eu entram, dizem suas falas e saem. Essa era a visão de Isaac Newton. Para Newton, o espaço era absoluto, eterno e imutável. Era uma caixa rígida e infinita. Se você tirasse toda a matéria do universo, a caixa de Newton continuaria lá, intocada. Mas no início do século XX, Albert Einstein mudou tudo. Com a relatividade geral, ele nos ensinou que o espaço não é nada. O espaço é alguma coisa.
é um tecido. É uma malha quadridimensional que pode dobrar, torcer, vibrar e, o mais importante para a nossa conversa de hoje, esticar. O espaço é elástico. Essa descoberta não veio de uma vez. Ela começou com uma observação astronômica que abalou a filosofia humana. Até a década de 1920, os astrônomos acreditavam que a Via Láctea era o universo inteiro. Tudo o que víamos no céu, as estrelas, as nebulosas, fazia parte da nossa galáxia. O universo era uma ilha estática e solitária no meio do vazio eterno. Mas então, um advogado que virou astrônomo, chamado Edwin Hubble, subiu ao topo do Monte Wilson, na Califórnia. Usando o maior telescópio do mundo na época, ele olhou para uma mancha nebulosa chamada Andrômeda. Ele percebeu que Andrômeda não era uma nuvem de gás dentro da Via Láctea. Ela era uma ilha de estrelas completamente separada, incrivelmente distante. O universo ficou subitamente muito maior. Mas Hubble não parou por aí. Ele começou a analisar a luz que vinha dessas outras galáxias distantes. Ele usou um prisma para decompor a luz em um arco-íris, o espectro. E ele notou algo bizarro. As linhas espectrais, as assinaturas químicas dos elementos como hidrogênio e hélio, não estavam onde deveriam estar. Elas estavam deslocadas para a direita, para a parte vermelha do espectro. Na física, isso é o efeito Doppler. Você conhece o efeito Doppler pelo som. Quando uma ambulância vem em sua direção, a sirene é aguda. As ondas sonoras são espremidas. Quando ela passa por você e se afasta, a sirene fica grave. As ondas são esticadas. Hubble percebeu que a luz das galáxias estava ficando grave, ou seja, mais vermelha. Isso significava que elas estavam se afastando de nós. E a parte mais chocante, quanto mais longe a galáxia estava, mais rápido ela se afastava. Uma galáxia a 1 milhão de anos-luz se afastava a uma velocidade x. Uma galáxia a 2 milhões de anos-luz se afastava a 2x. Havia uma relação matemática linear. O universo não estava parado. O universo estava explodindo. Ou, mais precisamente, estava inchando. É aqui que precisamos ter muito cuidado com a linguagem. A imagem de uma explosão, como uma granada detonando, é enganosa. Numa explosão convencional, os estilhaços voam através do ar. O estilhaço mais rápido vai mais longe. Sim, mas ele está se movendo num espaço pré-existente. O Big Bang não foi uma explosão no espaço. Foi uma explosão do espaço. Para visualizar isso corretamente, vamos usar a analogia favorita dos cosmólogos. O balão. Imagine que você tem um balão de festa vazio. Você desenha vários pontos na superfície desse balão com uma caneta marcadora. Esses pontos são as galáxias. Agora, você começa a encher o balão. O que acontece? A borracha elástica se expande. Os pontos se afastam uns dos outros. Se você for uma formiga vivendo em cima de um desses pontos, você olhará para os vizinhos e verá todos eles se afastando. E o mais importante, os pontos que estão mais longe de você se afastam mais rápido. Por quê? Porque existe mais borracha entre você e eles. Se a borracha entre você e o ponto A dobra de tamanho em 1 minuto, o ponto A se moveu 1 centímetro. Mas se o ponto B estava a 10 centímetros de distância e a borracha dobrou, agora ele está a 20 centímetros. Ele se moveu 10 centímetros no mesmo minuto. Ele viajou 10 vezes mais rápido. Essa é a chave para entender por que o longe fica mais longe. Não é que as galáxias tenham motores de foguete empurrando-as para longe de nós. As galáxias, na verdade, estão quase paradas em suas coordenadas locais. É o chão, o próprio tecido do espaço-tempo entre nós e elas, que está sendo criado. A cada segundo que passa, o universo fabrica novo espaço. É como se alguém estivesse constantemente inserindo novos quilômetros de estrada entre a sua casa e a cidade vizinha. Ontem a cidade estava a 10 quilômetros. Hoje você acorda e ela está a 20 quilômetros. Amanhã estará a 40 quilômetros. Você não se moveu, a cidade não se moveu, mas a distância aumentou. E é essa criação contínua de espaço
que gera o fenômeno aterrorizante da velocidade de recessão supraluminal. Eu sei que isso soa como uma heresia científica. Desde crianças, aprendemos o mantra de Einstein: nada pode viajar mais rápido que a luz. T. Dallas, 300.000 km/h, é o limite de velocidade cósmica. Se tentarmos acelerar uma partícula com massa até a velocidade da luz, a massa dela se torna infinita e precisaríamos de energia infinita. Então, como posso dizer que as galáxias distantes estão se afastando de nós mais rápido que a luz? Como posso dizer que 94% do universo já cruzou essa barreira? A resposta está na letra miúda da relatividade geral. A proibição de Einstein se aplica ao movimento através do espaço. Se você estiver em uma pista de corrida, você não pode correr mais rápido que a luz. A pista é o espaço. Você é a massa. Mas a relatividade geral não impõe nenhum limite à velocidade com que a pista pode se expandir. O espaço não tem massa. O espaço não carrega informação localmente. O espaço é apenas geometria. E a geometria pode mudar tão rápido quanto as equações de campo de Einstein permitirem. Vamos voltar à nossa formiga no elástico, porque essa é a melhor maneira de visualizar o paradoxo. Imagine uma formiga, que representa um fóton de luz, tentando caminhar de uma ponta à outra de um elástico gigante. A formiga anda a uma velocidade constante de 1 centímetro por segundo. Essa é a velocidade da luz no nosso universo de borracha. Agora, imagine que eu seguro as pontas do elástico e começo a esticá-lo. Se eu esticar o elástico devagar, digamos, adicionando 0,5 cm de comprimento por segundo, a formiga eventualmente chegará ao outro lado. Vai demorar mais do que num elástico parado, mas ela chega. Ela vence a expansão. Mas, e se eu esticar o elástico violentamente? E se eu puxar as pontas de tal forma que o comprimento total do elástico aumente em 2 centímetros por segundo? A formiga anda 1 centímetro para frente, mas o chão debaixo das patas dela se estica 2 centímetros para trás. A cada segundo que ela luta para avançar, o destino dela se afasta mais do que ela consegue andar. Ela nunca chegará ao outro lado. Para um observador externo, a distância entre a formiga e o destino está aumentando. O alvo está se afastando dela a uma velocidade supraluminal, 2 cm/s, enquanto a luz é 1 cm/s. Isso é exatamente o que está acontecendo no cosmos. Existe uma métrica chamada constante de Hubble, ou melhor, parâmetro de Hubble, denotada por H0. O valor atual é de aproximadamente 70 km/mpc, quilômetros por segundo por megaparsec. Um megaparsec é uma unidade de distância monstruosa, equivalente a 3,26 milhões de anos-luz. O que esse número significa? Significa que para cada megaparsec de distância entre nós e uma galáxia, a expansão do espaço adiciona 70 km à velocidade de afastamento. Se uma galáxia está a 1 megaparsec, ela se afasta a 70 km. Se está a 10 megaparsecs, se afasta a 700 km. Se está a 100 megaparsecs, se afasta a 7.000 km/s. É uma conta de multiplicação simples. Se continuarmos aumentando a distância, eventualmente chegaremos a um ponto onde a distância é tão grande, cerca de 4.300 megaparsecs, ou 14 bilhões de anos-luz, que a velocidade de recessão atinge 300.000 km/s. Neste ponto exato, o espaço está sendo criado na velocidade da luz. Qualquer galáxia que esteja além desse ponto está se afastando de nós mais rápido que a luz. Nós chamamos essa fronteira de esfera de Hubble. Mas atenção, e aqui a coisa fica sutil. A esfera de Hubble não é o fim do mundo. Nós podemos ver coisas fora da esfera de Hubble. Como? Porque o parâmetro de Hubble, H0, muda com o tempo. A velocidade de expansão desacelerou no passado e acelerou recentemente. Fótons que foram emitidos em regiões supraluminais no passado podem, eventualmente, entrar em regiões subluminais e chegar até nós. É complexo, mas o ponto crucial é: existe uma distância ainda maior. O horizonte de eventos,
onde a luz emitida hoje nunca nos alcançará. A luz que sai dessas galáxias distantes agora é como um nadador tentando nadar contra uma correnteza em um rio. O nadador nada a 5 km/h, velocidade da luz. A correnteza, perto da margem, perto de nós, é lenta, 1 km/h. O nadador consegue chegar, mas longe da margem, o rio é selvagem. A correnteza é de 10 km/h. O nadador pula na água e nada com toda a força em nossa direção, mas a água o carrega para trás. Ele está olhando para nós, nadando para nós, mas se afastando de nós. Os fótons de luz dessas galáxias estão viajando pelo espaço em nossa direção, mas o espaço está se dilatando e levando-os para longe. Eles nunca chegarão às lentes do telescópio James Webb. Essa luz está perdida no fluxo de Hubble. Essas galáxias são fantasmas causais. Elas existem agora no tempo cósmico. Elas têm estrelas nascendo, planetas se formando, talvez civilizações olhando para o céu. Mas nós jamais saberemos. A informação delas foi deletada do nosso futuro. E a situação é dinâmica. O elástico não está sendo esticado a uma velocidade constante. Como veremos na próxima parte, ele está sendo esticado cada vez mais rápido. Mas vamos focar na sensação física disso. Imagine o terror do isolamento. Nós olhamos para o céu profundo, como o campo profundo do Hubble, e vemos milhares de galáxias. Pontinhos vermelhos, azuis, espirais, elípticos. Parece um álbum de família do universo. Mas a física nos diz que essa foto é uma mentira. É uma foto de pessoas que já morreram ou que já emigraram para um continente inalcançável. A luz avermelhada que vemos é o grito delas sendo esticado. O redshift cosmológico, desvio para o vermelho, não é apenas uma mudança de cor. É uma perda de energia. À medida que o espaço estica o fóton, ele rouba energia da luz. A luz azul, alta energia, vira vermelha. A vermelha vira infravermelha. A infravermelha vira micro-ondas. As micro-ondas viram ondas de rádio. Eventualmente, o comprimento de onda fica tão grande que a luz se torna indetectável. A galáxia desaparece na escuridão. Ela desbota da realidade. Isso cria uma nova perspectiva sobre o nosso lugar no cosmos. Nós costumamos pensar que a tecnologia é o fator limitante. Pensamos, se descobrirmos a dobra espacial, o Warp Drive, resolveremos isso. Mas mesmo um motor de dobra hipotético, como o de Alcubierre, tem limites teóricos. E mesmo que pudéssemos viajar instantaneamente para qualquer ponto, enfrentaríamos problemas de causalidade. Mas assumindo apenas a física conhecida, a expansão métrica do espaço é uma barreira absoluta. Não é uma parede que você pode quebrar. É uma esteira rolante que corre mais rápido que suas pernas. A cada segundo que você assiste a este vídeo, milhões de quilômetros cúbicos de novo espaço estão surgindo entre nós e o aglomerado de Virgem. O universo está ficando mais diluído. A densidade de galáxias está caindo. Estamos ficando mais sozinhos. Essa elasticidade do espaço também explica por que não sentimos essa expansão aqui, na Terra. Por que o seu corpo não expande? Por que o sistema solar não expande? Por que a Via Láctea não expande? Porque a gravidade e as forças eletromagnéticas, no caso do seu corpo, é muito mais forte que a expansão em escalas pequenas. Imagine o balão de novo. Cole uma moeda no balão. Enquanto o balão enche, a moeda não cresce. A cola, força nuclear, eletromagnética e a rigidez do metal mantém a moeda do mesmo tamanho. A moeda apenas se afasta das outras moedas. A gravidade do Sol segura a Terra. A gravidade da Via Láctea segura as estrelas. A gravidade do grupo local segura Andrômeda. Nessas ilhas de matéria, o espaço tenta expandir, mas a gravidade o puxa de volta. Nós somos sistemas ligados. Nós somos os sobreviventes do naufrágio cósmico, agarrados a um pedaço de madeira, o grupo local, enquanto o oceano ao redor se expande infinitamente. Nós estamos seguros na nossa ilha, mas nunca poderemos nadar até as outras ilhas.
O oceano entre nós tornou-se vasto demais. No início do século XX, quando Einstein formulou suas equações, ele viu essa possibilidade de expansão, mas ele a odiou. Ele queria um universo estático, eterno, perfeito. Ele inseriu um termo em suas equações, a constante cosmológica, para forçar o universo a ficar parado. Ele chamou isso depois de meu maior erro. Mas a ironia do destino é cruel. Hoje, sabemos que a constante cosmológica existe, mas ela não mantém o universo parado. Ela é a culpada pela aceleração. Ela é o pé no acelerador que está transformando a expansão em uma fuga desenfreada. Na próxima parte deste vídeo, vamos conhecer o vilão dessa história. O culpado pelo isolamento. A energia escura. Vamos ver como, há cerca de 5 ou 6 bilhões de anos, o universo parou de desacelerar e começou a acelerar. Foi o momento em que a grade da prisão se fechou. Vamos entender o que é essa pressão negativa do vácuo e por que ela garante que, no futuro, nem mesmo a luz mais poderosa conseguirá conectar duas galáxias. O espaço elástico é apenas o mecanismo. A energia escura é o combustível. E o tanque está cheio. Preparem-se, porque a esteira está prestes a ficar muito mais rápida. Até agora, nossa viagem pelo universo observável foi dominada por uma ideia simples. O espaço é elástico e está se expandindo. Vimos que essa expansão, iniciada no Big Bang, é o que afasta as galáxias de nós e cria o paradoxo de velocidades maiores que a luz. Mas, durante a maior parte do século XX, os astrônomos e físicos, incluindo eu mesmo, quando era estudante, viviam sob uma suposição reconfortante. Acreditávamos que, embora o universo estivesse se expandindo, essa expansão estava perdendo força. Era uma questão de lógica newtoniana básica. A gravidade é uma força de atração. Todas as galáxias, estrelas, nuvens de gás e matéria escura no universo têm massa. E massa atrai massa. Portanto, a gravidade mútua de tudo o que existe deveria estar agindo como um freio gigantesco, puxando tudo de volta, desacelerando a expansão inicial do Big Bang. A grande dúvida da cosmologia nos anos 80 e 90 não era se o universo estava desacelerando, mas o quanto. Havia apenas duas opções na mesa. Ou a gravidade venceria a expansão, fazendo o universo parar e recair sobre si mesmo num Big Crunch. O grande colapso, ou a gravidade seria fraca demais para parar a expansão, mas forte o suficiente para fazê-la desacelerar para sempre num Big Chill, o grande frio, lento e gracioso. Nós estávamos errados, terrivelmente errados. Em 1998, a cosmologia sofreu um terremoto intelectual que abalou as fundações da física. Descobrimos que o universo não está desacelerando. Ele não está nem mesmo em velocidade de cruzeiro. O universo está pisando no acelerador. Existe algo lá fora, algo invisível, onipresente e sinistro, que está empurrando as galáxias umas contra as outras, vencendo a gravidade e rasgando o tecido do cosmos cada vez mais rápido. Nós demos a esse algo o nome mais enigmático que pudemos encontrar: energia escura. E ela é o verdadeiro vilão da nossa história. Ela é o carcereiro que trancou a porta da nossa cela cósmica e jogou a chave fora. Para entender como descobrimos esse monstro invisível, precisamos olhar para as velas padrão do universo. Em astronomia, medir distâncias é o problema mais difícil de todos. Quando você vê uma luz fraca no céu, você não sabe se é uma estrela fraca que está perto, como uma vela na sua sala, ou uma estrela super brilhante que está muito longe, como um farol a quilômetros de distância. Para resolver isso, os astrônomos usam as supernovas do tipo Ia. Essas são explosões estelares muito específicas. Elas acontecem quando uma anã branca, o cadáver denso de uma estrela como o Sol, rouba a matéria de uma estrela companheira. Quando a anã branca atinge um limite crítico de massa, o limite de Chandrasekhar, cerca de 1,4 vezes a massa do Sol, ela detona. Como a massa crítica é sempre a mesma, a explosão é sempre a mesma. O brilho é idêntico.
Isso significa que, se virmos uma supernova tipo Ia brilhando forte, sabemos que ela está perto. Se estiver fraca, sabemos que está longe. E sabemos exatamente quão longe. No final dos anos 90, duas equipes de astrônomos rivais, uma liderada por Saul Perlmutter e a outra por Brian Schmidt e Adam Riess, começaram a caçar essas supernovas em galáxias muito distantes. O objetivo deles era medir a desaceleração do universo. Eles queriam ver o quanto a gravidade tinha freado a expansão nos últimos bilhões de anos. A lógica era: se a gravidade está freando o universo, então as galáxias distantes devem estar mais perto de nós do que a expansão constante preveria. Portanto, as supernovas nessas galáxias devem parecer mais brilhantes do que o esperado. Eles apontaram seus telescópios, coletaram os dados e ficaram confusos. As supernovas não estavam mais brilhantes. Elas estavam mais fracas, muito mais fracas. Isso significava que as galáxias estavam mais longe do que deveriam estar. A única explicação física possível era aterrorizante. Em algum momento no passado, o universo parou de frear e começou a acelerar. O espaço entre nós e aquelas supernovas tinha se expandido mais rápido do que qualquer modelo gravitacional permitia. Era como se você jogasse uma maçã para o alto. Você espera que ela suba, diminua a velocidade e caia. Mas em vez disso, a maçã sobe, diminui a velocidade por um momento e, de repente, dispara para o céu como um foguete, desaparecendo nas nuvens. Isso exigia uma força antigravitacional. Exigia uma energia desconhecida que preenchesse o vácuo e empurrasse o espaço para fora. Essa descoberta, que rendeu o Prêmio Nobel em 2011, ressuscitou um fantasma que Albert Einstein achava ter exorcizado: a constante cosmológica. Em 1917, Einstein inseriu um termo extra em suas equações, representado pela letra grega lambda, Gras lambda Dawala. Ele fez isso para equilibrar a gravidade e criar um universo estático. Quando Hubble descobriu a expansão, Einstein removeu o lambda, chamando-o de seu maior erro. Mas a energia escura age exatamente como a constante cosmológica de Einstein. Ela não é uma partícula. Ela não é matéria. Ela não é luz. Ela é uma propriedade do próprio espaço vazio. Isso é algo difícil de intuir. Estamos acostumados a pensar que a energia vem de coisas: gasolina, urânio, fótons. A energia escura diz que o nada pesa. O vácuo tem uma densidade de energia intrínseca. E aqui está a característica diabólica que a torna um vilão imbatível. A densidade da energia escura é constante. Pense no que isso significa. Imagine que você tem uma caixa cheia de gás. Se você dobrar o tamanho da caixa, o gás se espalha. A densidade cai pela metade. Imagine que você tem uma caixa com matéria escura ou poeira. Se você dobrar o tamanho, a densidade de matéria cai. A gravidade, portanto, fica mais fraca à medida que o universo expande, porque a matéria se dilui. Mas a energia escura é uma propriedade do espaço. Se você dobrar o tamanho da caixa, criando mais espaço, você criou mais energia escura. A densidade permanece a mesma. Kesdij ahun lambda ij araist dalar. Mas a quantidade total de energia aumenta junto com o volume. É o único almoço grátis do universo. O universo cria energia a partir do nada, à medida que cresce. Isso cria um ciclo de feedback positivo catastrófico para a união cósmica. Mais espaço significa mais energia escura. Mais energia escura significa mais repulsão, pressão negativa. Mais repulsão significa que o espaço expande mais rápido, que cria mais espaço, que cria mais energia escura. É uma reação em cadeia exponencial. É por isso que a expansão está acelerando. Durante os primeiros bilhões de anos do universo, a matéria, escura e bariônica, era a rainha. O universo era denso e compacto. A gravidade era forte o suficiente para dominar a energia escura, mantendo-a em segundo plano. O universo expandia, mas estava desacelerando. Mas à medida que o universo crescia,
a matéria se diluía. A gravidade ficava cada vez mais tênue. Enquanto isso, a energia escura, com sua densidade constante, esperava pacientemente. Há cerca de 5 ou 6 bilhões de anos, curiosamente, pouco antes do nascimento do nosso sistema solar, houve o momento da virada. As curvas se cruzaram. A densidade da matéria caiu abaixo da densidade da energia escura. A gravidade perdeu o cabo de guerra. A energia escura assumiu o controle do volante cósmico e pisou fundo. Desde então, vivemos na era da energia escura. Hoje, ela compõe cerca de 68% a 70% de todo o conteúdo de massa e energia do universo. A matéria escura é uns 25%. A matéria normal, estrelas, gás, pessoas, somos uns míseros 5%. Nós somos a impureza num universo feito de vácuo energético. E por que eu chamo a energia escura de vilão? Porque ela mudou o destino do universo de possível renascimento para solidão eterna. Se a energia escura não existisse, a expansão seria desacelerada. O horizonte cosmológico, a nossa grade invisível, poderia, teoricamente, se expandir para englobar mais galáxias com o tempo. A luz de objetos distantes teria uma chance de nos alcançar, porque o espaço pararia de fugir tão rápido. Mas com a energia escura, a esteira rolante entre nós e as galáxias distantes não está apenas se movendo, ela está acelerando. Isso transforma o horizonte cosmológico em uma garganta voraz que engole galáxias. Imagine uma galáxia que está hoje no limite da nossa visão. A luz dela mal consegue chegar aqui. Amanhã, a energia escura terá criado mais espaço. A velocidade de recessão dessa galáxia aumentará. Ela vai ultrapassar a velocidade crítica. A luz que ela emitir amanhã nunca mais nos alcançará. A galáxia terá caído para fora do nosso universo alcançável. Neste exato momento, enquanto eu falo esta frase, a energia escura empurrou milhões de estrelas para além do horizonte de eventos. Elas foram desconectadas causalmente da Terra. É um processo silencioso, sem explosões, sem drama. Apenas uma luz que se apaga. Mas, em escala cósmica, é um massacre. O universo observável está sendo despovoado. Estamos perdendo contato com a criação, pedaço por pedaço. Há uma implicação ainda mais perturbadora se extrapolarmos isso para o futuro, algo que os cosmólogos chamam de The Big Rip, o grande rasgo, embora o cenário mais aceito atualmente seja apenas o isolamento térmico. Se a densidade da energia escura for realmente constante, o que chamamos de universo del zero lambda do CDM, então as estruturas ligadas gravitacionalmente, como a nossa galáxia e o nosso grupo local, sobreviverão. A gravidade local é forte demais para a energia escura separar a Terra do Sol, ou você da sua cadeira. Mas todo o resto vai embora. Os superaglomerados de galáxias, que são estruturas frouxas, já estão se desfazendo. O aglomerado de Virgem está se afastando de nós. A teia cósmica está sendo esticada até arrebentar. O vilão invisível está isolando as ilhas de matéria. Ele está garantindo que nenhuma civilização avançada do futuro jamais consiga viajar entre aglomerados de galáxias. O sonho de um império intergaláctico, abrangendo o universo, foi morto pela energia escura há 5 bilhões de anos. A física proibiu a federação de planetas em escala macroscópica. Nós estamos confinados ao nosso quintal gravitacional. E o que é, afinal, a energia escura? Essa é a maior vergonha da física moderna. Nós não sabemos. Sabemos o que ela faz. Acelera a expansão. Sabemos quanto dela existe, 70%. Mas não sabemos o que ela é. A melhor teoria que temos vem da mecânica quântica, a energia do vácuo. O princípio da incerteza de Heisenberg diz que o vácuo não é vazio. Ele ferve com pares de partículas virtuais aparecendo e desaparecendo. Essa efervescência quântica tem energia. Deveria ser a fonte da energia escura. Mas quando os físicos calculam quanta energia o vácuo quântico deveria ter, eles chegam a um número que é 10 vezes maior do que a energia escura que observamos. É o número 1
com 120 zeros. É a pior discrepância entre teoria e observação na história da ciência. Se a energia escura fosse tão forte quanto a teoria quântica prevê, o universo teria se despedaçado instantaneamente após o Big Bang. Nenhum átomo teria se formado. Por outro lado, se ela fosse zero, o universo seria muito diferente. O fato de ela ser esse valor minúsculo, mas não nulo, que permite que galáxias existam, mas que eventualmente as isola, é um dos maiores mistérios do ajuste fino do universo. Estamos vivos num intervalo de tempo privilegiado. Estamos vivendo na era em que a energia escura é forte o suficiente para ser detectada, mas ainda não forte o suficiente para ter limpado o céu. Somos a geração que pode ver o vilão em ação. Na próxima parte deste vídeo, vamos mapear as fronteiras exatas que esse vilão criou. Muitas vezes usamos a palavra horizonte de forma vaga, mas na cosmologia existem 3 horizontes diferentes, e confundi-los é fatal. Existe o horizonte de Hubble, onde a velocidade é luz. Existe o horizonte de partículas, o limite do passado, o que já vimos. E existe o temido horizonte de eventos, o limite do futuro, o que nunca veremos. Vamos entender por que podemos ver galáxias que estão se afastando mais rápido que a luz. Sim, isso é possível e acontece o tempo todo. Mas por que nunca poderemos enviar um sinal para elas? Vamos entrar na geometria da nossa prisão. A energia escura construiu as paredes. Agora vamos medir a cela. Preparem-se para descobrir que o infinito tem uma cerca elétrica, e ela está se movendo na sua direção. Nas partes anteriores desta nossa jornada pelo confinamento cósmico, estabelecemos o cenário e o vilão. O cenário é um espaço-tempo elástico, que se estica constantemente. O vilão é a energia escura, a força misteriosa que pisou no acelerador da expansão há 5 bilhões de anos. A combinação desses 2 fatores cria a grade invisível da qual falamos. Mas, na cosmologia, a linguagem pode ser uma armadilha. Frequentemente, usamos a palavra horizonte de forma vaga, como se houvesse apenas uma linha no fim do universo. O universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Esse é o horizonte. A realidade física, no entanto, é muito mais sutil e muito mais perturbadora. Não existe apenas um horizonte. Existem 3. Eles são como camadas de uma cebola, ou muros concêntricos de uma prisão de segurança máxima. Cada um tem uma regra diferente. Cada um define um limite diferente para a realidade humana. Confundir esses horizontes é o erro mais comum que vejo, não apenas entre leigos, mas até mesmo em estudantes de física. Hoje, vamos desenhar o mapa exato da nossa cela. Vamos conhecer o horizonte de Hubble, o horizonte de partículas e o temido horizonte de eventos. Vamos entender por que é possível ver galáxias que estão se afastando mais rápido que a luz. Sim, você leu certo. Mas por que nunca poderemos tocá-las? E vamos descobrir onde está o ponto exato de não retorno. O ponto onde a realidade se quebra e o futuro deixa de existir para nós. O primeiro muro, o mais próximo e o mais mal compreendido, é a esfera de Hubble, ou horizonte de Hubble. Definir isso é uma simples questão de aritmética de velocidade. Lembra-se da lei de Hubble? V-Wals, Girsil, H0 imes de Dola. A velocidade de afastamento é igual à constante de Hubble vezes a distância. Quanto mais longe, mais rápido. Logicamente, deve existir uma distância exata, onde a velocidade de afastamento, Vudgala, é igual à velocidade da luz, Sewala. Se fizermos a conta com os valores atuais da cosmologia, H0 raras, aprox. 70 do ar lagala quilômetros elas, MPC, essa distância é de aproximadamente 14,4 bilhões de anos-luz. Imagine uma esfera ao redor da Terra com um raio de 14,4 bilhões de anos-luz. Qualquer galáxia que esteja em cima dessa linha está se afastando de nós a 300 mil quilômetros. Qualquer galáxia que esteja dentro dessa esfera se afasta a menos da velocidade da luz. E qualquer galáxia que esteja fora dessa esfera se afasta a mais da velocidade da luz.
Aqui, a intuição grita: pare, isso é impossível. Se elas se afastam mais rápido que a luz delas nunca pode chegar aqui. Elas devem ser invisíveis. Este é o paradoxo. A resposta é: nós podemos, sim, ver galáxias fora da esfera de Hubble. De fato, a maioria das galáxias que vemos hoje com telescópios poderosos já estava se afastando mais rápido que a luz no momento em que emitiram a luz que vemos agora. Como isso é possível? Como um nadador, fóton, que nada a 5 km/h consegue vencer um rio, espaço, que corre contra ele a 10 km/h? A resposta está na mudança da correnteza. No passado, a constante de Hubble não era constante. Ela era muito maior, mas a velocidade de expansão de uma região específica do espaço diminuía à medida que a gravidade da matéria tentava frear o universo. Imagine o fóton nadando contra a correnteza. Ele está sendo arrastado para trás. Ele está se afastando de nós, mesmo nadando em nossa direção. Mas enquanto ele é arrastado, ele passa para regiões do espaço onde a expansão é mais lenta, ou era mais lenta no passado dominado pela matéria. Se ele conseguir sobreviver tempo suficiente na correnteza forte, a correnteza pode diminuir, ou ele pode entrar numa região mais calma, e de repente a velocidade do rio cai para 4 km/h. Agora, o nadador de 5 km/h começa a ganhar terreno. Ele vira o jogo. Por isso, a luz de galáxias supraluminais pode nos alcançar. A esfera de Hubble não é um muro sólido, é uma fronteira dinâmica. A luz pode cruzar de fora para dentro. Portanto, afastar-se mais rápido que a luz não significa invisibilidade imediata. O horizonte de Hubble é apenas um limite de velocidade local, não um limite de causalidade absoluto. Mas isso era verdade num universo dominado pela matéria, onde a expansão estava desacelerando. Nós vivemos no universo da energia escura. A expansão está acelerando. Isso muda a dinâmica do rio. O rio não fica mais calmo, ele fica mais bravo. Isso nos leva ao segundo muro, o muro verdadeiro, o muro fatal. O horizonte de eventos cosmológico. Este é o conceito mais difícil e mais aterrorizante da relatividade. O horizonte de eventos é definido como a maior distância da qual a luz emitida agora, no presente cosmológico, poderá algum dia chegar até nós. Note a ênfase no agora e no algum dia. Estamos perguntando sobre o futuro. Se uma galáxia alienígena ligar uma lanterna hoje, nós veremos essa luz daqui a 1 bilhão de anos, daqui a 100 trilhões de anos, ou nunca. Em um universo com energia escura, aceleração, existe um limite rígido. Hoje, esse limite está calculado em cerca de 16 a 17 bilhões de anos-luz. Nota: isso é um pouco maior que o raio de Hubble, de 14,4 bi, mas muito menor que o universo observável de 46 bi. O que isso significa? Significa que qualquer evento que aconteça hoje em uma galáxia que esteja a 18 bilhões de anos-luz de distância, nunca, jamais, será visto por nós. A luz sairá da lanterna deles. Ela viajará pelo espaço, mas o espaço entre nós e eles se expandirá exponencialmente devido à energia escura. O rio vai acelerar. O nadador nunca encontrará uma água mais calma. Ele será arrastado para trás para sempre. Nós estamos, neste exato momento, desconectados do presente de 94% das galáxias do universo. Lembre-se, o universo observável tem raio de 46 bilhões. O horizonte de eventos tem raio de 16 bilhões. Toda a vasta região entre 16 e 46 bilhões de anos-luz é a zona fantasma. As galáxias que vemos lá são miragens do passado. Vemos a luz que elas emitiram há bilhões de anos, quando ainda estavam do lado de cá, do horizonte efetivo, ou quando a expansão permitia a travessia. Mas a galáxia real, o objeto físico que existe hoje, já cruzou a linha. Se houver uma civilização lá e eles tiverem desenvolvido a cura para o câncer ou a teoria de tudo hoje, essa informação está perdida para nós. Não importa quão potente seja o nosso telescópio no futuro. Não importa quanto tempo esperemos.
A informação não pode chegar. O espaço-tempo criou uma censura cósmica. Nós vemos a imagem do passado deles, mas o futuro deles foi deletado do nosso universo. E isso nos leva ao terceiro muro, o muro do passado, o horizonte de partículas. Este é o que chamamos popularmente de borda do universo observável. É a esfera de 46 bilhões de anos-luz. A definição dele é a maior distância de onde a luz do passado, emitida no Big Bang, teve tempo de chegar até nós hoje. É o limite da nossa visão histórica. Além dessa linha, a luz ainda está a caminho desde o início dos tempos. Curiosamente, o horizonte de partículas é o único que cresce. A cada ano que passa, a luz de um ano-luz mais longe chega até nós. O universo observável se expande. Nós desbloqueamos novas regiões do mapa antigo. Mas, professor Kaku, isso é uma boa notícia. Estamos vendo mais universo. Sim e não. Estamos vendo mais do passado do universo. Estamos vendo a luz de regiões que acabaram de se tornar visíveis. Mas o que estamos vendo nessas novas regiões? Estamos vendo o plasma primordial do Big Bang. Estamos vendo galáxias bebês. Mas essas regiões, fisicamente, já foram arrastadas para muito além do horizonte de eventos pela expansão. O horizonte de partículas cresce e nos revela mais fantasmas. Ele nos revela mais lugares que já estão perdidos para nós. É como um arqueólogo que descobre mais ruínas de uma cidade que já afundou no mar. Ele vê mais do passado, mas não pode visitar o local. A interação entre esses três horizontes cria uma tragédia geométrica. Imagine um gráfico. O horizonte de partículas, o que vemos, está se expandindo. O horizonte de eventos, o que podemos alcançar, está, em termos práticos, coordenadas comóveis, encolhendo ou se estabilizando num valor fixo, enquanto as galáxias fluem para fora dele. As galáxias estão saindo da nossa esfera de influência. Estamos perdendo o universo. É como se estivéssemos em uma ilha cercada por neblina. A neblina está levantando. Vemos mais longe, mas as outras ilhas estão afundando no oceano ao mesmo tempo. Vemos a ilha distante por um momento, e depois ela some. Na verdade, a analogia visual correta é ainda mais estranha. O que acontece quando uma galáxia cruza o horizonte de eventos? Ela desaparece num piscar de olhos. Puf! Sumiu? Não. A relatividade é mais cruel. Ela gosta de prolongar o adeus. Pense no que acontece quando um astronauta cai num buraco negro. Para quem está de fora, você nunca vê o astronauta cruzar o horizonte. A luz dele fica cada vez mais vermelha, redshift, e o tempo dele parece parar. A imagem dele fica congelada e desbotada no horizonte para sempre. Com o horizonte cosmológico, acontece o inverso, mas o efeito visual é similar. À medida que uma galáxia se aproxima do ponto de não retorno, a luz dela demora cada vez mais para chegar até nós. O tempo na galáxia parece passar em câmera lenta para nós. Nós veremos a galáxia se aproximando do horizonte, ficando cada vez mais vermelha, cada vez mais escura. Os eventos nela parecerão congelar. Veremos a última imagem dela antes de cruzar a linha sendo esticada por toda a eternidade. Nunca veremos o momento exato em que ela sai do nosso universo. Veremos apenas um desvanecimento assintótico infinito. A galáxia se tornará um fantasma infravermelho, depois um fantasma de rádio, e finalmente um silêncio indetectável. Mas ela nunca sai de cena abruptamente. Ela apenas morre. Isso cria uma solidão profunda. Nós somos, efetivamente, o centro de um buraco negro invertido. Em um buraco negro normal, nada pode sair. No universo observável, com energia escura, nada pode entrar, vindo de fora do horizonte de eventos. Nós estamos cercados por uma membrana unidirecional. A informação flui para fora, mas não volta. E o conteúdo de dentro da membrana está sendo esvaziado. As galáxias do nosso grupo local, Andrômeda, Triângulo, estão ligadas a nós pela gravidade. Elas estão dentro do barco conosco. Mas todas as outras, o aglomerado de Virgem, o superaglomerado de Laniakea, estão do lado de fora do barco, na água. E a correnteza está levando-as para o horizonte.
Daqui a bilhões de anos, elas cruzarão essa linha. A luz que elas emitirem depois desse cruzamento nunca nos alcançará. Nós ficaremos com as imagens velhas, congeladas e avermelhadas. E depois, a escuridão. Há uma implicação filosófica e prática imensa aqui para qualquer civilização avançada que sonhe em conquistar o universo. A escala de Kardashev classifica as civilizações por energia, tipo Ímero, planeta, tipo Zunzo, estrela, tipo Terceira, galáxia. Muitos teóricos propuseram uma civilização tipo 4, uma que controla o universo inteiro. A física dos três horizontes nos diz que uma civilização tipo 4 é impossível. Não difícil, impossível. Você não pode controlar o que não pode alcançar. Você não pode governar uma galáxia se a sua ordem, paguem os impostos, nunca chegar lá. O universo fragmentado pela energia escura impõe um limite máximo ao tamanho de qualquer império. O império máximo é o tamanho do sistema gravitacionalmente ligado. No nosso caso, o grupo local. Isso significa que o nosso destino final não é Star Wars com a galáxia inteira. Nosso destino é uma fusão local entre Via Láctea e Andrômeda, isolada de todo o resto. O universo se tornará um arquipélago de ilhas solitárias, cada uma achando que é a única que existe, incapaz de ver ou falar com as outras. A fronteira da realidade não é uma barreira que podemos transpor com naves melhores. É uma barreira desenhada pela própria geometria do nada. E essa barreira está se fechando. O horizonte de eventos está fixo a uma certa distância física, mas a matéria está fugindo através dele. Estamos vivendo um momento privilegiado. O momento em que ainda podemos ver o que estamos perdendo. No futuro, como veremos na próxima parte, nem isso teremos. O grande apagão está chegando. E ele apagará não apenas as estrelas, mas o próprio conhecimento de que o Big Bang existiu. A cosmologia é uma ciência com prazo de validade. E o relógio está correndo. Na próxima parte deste vídeo, vamos viajar para esse futuro distante. Vamos imaginar o que os astrônomos de uma civilização que nascer daqui a 100 bilhões de anos, ou 2 trilhões de anos, verão quando olharem para o céu. A resposta é assustadora. Eles verão nada. Eles verão apenas a própria galáxia deles. O resto do universo terá desaparecido além do horizonte. Eles construirão teorias físicas perfeitamente lógicas, baseadas em suas observações, que dirão que o universo é estático, eterno, e consiste apenas de uma ilha de estrelas no vazio. E eles estarão completamente errados. Nós somos privilegiados porque podemos ver a verdade. Podemos ver a expansão. Podemos ver a radiação de fundo. Mas estamos num navio que está afundando a memória do cosmos. Preparem-se para o futuro da ignorância, onde a evidência da origem de tudo será apagada pela escuridão acelerada. Até agora, nossa conversa sobre a expansão do universo e a energia escura pode ter parecido um problema abstrato, algo que afeta apenas os gráficos dos cosmólogos ou o destino final de galáxias, que já estão muito longe para nos importarmos. Falamos sobre horizontes invisíveis, sobre a luz sendo esticada e sobre a impossibilidade de viagens intergalácticas. Mas agora, eu quero trazer essa realidade para casa. Quero que você sinta o peso existencial do que a energia escura está fazendo. Quero que viajemos juntos para o futuro, não para o ano 3000, mas para uma época daqui a 100 bilhões, ou talvez 2 trilhões de anos. Nós vivemos, sem saber, em uma era de ouro da cosmologia. Somos incrivelmente afortunados. Somos os vencedores de uma loteria temporal. Por quê? Porque vivemos no breve intervalo da história do universo onde a evidência da sua origem ainda está visível. Vivemos numa janela de tempo onde a energia escura já é forte o suficiente para ser detectada, mas ainda não é forte o suficiente para ter limpado o céu. Nós podemos olhar para cima e ver o passado. Podemos ver o eco do Big Bang na radiação de fundo. Podemos ver a recessão das galáxias e calcular a idade do cosmos. Mas essa janela está se fechando. O universo não é estático. Ele é um livro cujas páginas estão sendo arrancadas uma a uma
pelo vento da expansão. E o capítulo final desse processo é o que eu chamo de o grande apagão. Vamos imaginar o processo lento e agonizante de isolamento. Como vimos, a energia escura está acelerando a expansão. Isso significa que as galáxias fora do nosso grupo local, aglomerados como Virgem, Coma, Fornax, não estão apenas se afastando, elas estão fugindo. Com o passar das eras, essas galáxias cruzarão o horizonte de eventos. Como será isso para um observador na Terra? Não será uma explosão, não será repentino. Será um desvanecimento fantasmagórico. À medida que uma galáxia se aproxima do horizonte, a luz dela será esticada ao extremo. O desvio para o vermelho, redshift, aumentará exponencialmente. A galáxia parecerá ficar mais lenta no tempo. Sua luz mudará do visível para o infravermelho, depois para micro-ondas, depois para ondas de rádio de comprimento quilométrico. Eventualmente, os fótons chegarão a nós com tão pouca energia e com intervalos tão grandes entre um e outro que se tornarão indetectáveis por qualquer tecnologia física possível. A galáxia não desaparece de repente. Ela se dissolve na escuridão, tornando-se indistinguível do ruído de fundo do vácuo. Uma por uma, as luzes do universo vão se apagar. O céu profundo, que hoje o telescópio James Webb revela estar repleto de milhares de joias coloridas, ficará preto, vazio. A estrutura em grande escala do universo, a teia cósmica, será desmembrada. Os filamentos de galáxias serão rompidos. E o que sobrará? Sobrará apenas o que a gravidade conseguir segurar com força bruta. A energia escura é poderosa, mas em escalas pequenas, alguns milhões de anos-luz. A gravidade ainda manda. O nosso grupo local, a Via Láctea, a galáxia de Andrômeda, a galáxia do Triângulo e suas dezenas de galáxias satélites anãs, permanecerá unido. Na verdade, enquanto o resto do universo foge, nós estamos nos aproximando de Andrômeda. Daqui a cerca de 4 ou 5 bilhões de anos, a Via Láctea e Andrômeda vão colidir. Não será uma colisão destrutiva de estrelas, mas uma dança gravitacional que resultará em uma fusão. As duas espirais se tornarão uma única galáxia elíptica gigante. Os astrônomos já deram um nome a ela: Milcomeda, ou Lactomeda. No futuro distante de que estou falando, trilhões de anos à frente, todo o grupo local terá se fundido nessa única supergaláxia-ilha. Uma fortaleza solitária de estrelas flutuando em um abismo de nada absoluto. E é aqui que a tragédia científica começa. Imagine uma civilização inteligente que surja em um planeta, orbitando uma estrela dentro de Milcomeda, daqui a 2 trilhões de anos. Vamos chamá-los de os solitários. Eles são brilhantes. Eles têm telescópios melhores que os nossos. Eles têm cérebros quânticos. Eles dominam a física. Eles olham para o céu. O que eles veem? Eles veem trilhões de estrelas da sua própria galáxia. Eles veem nebulosas locais. Eles veem buracos negros locais. Mas quando eles apontam seus telescópios para fora, para a escuridão além das bordas da galáxia, eles não veem nada. Absolutamente nada. Todas as outras galáxias do universo já terão cruzado o horizonte cósmico há muito tempo. A luz delas já terá sido esticada até o infinito. Os solitários construirão uma cosmologia baseada em suas observações. E a cosmologia deles dirá o seguinte: o universo consiste em uma única ilha de estrelas, a nossa, cercada por um vazio eterno e infinito. O universo é estático, ele não está se expandindo. Ele sempre existiu e sempre existirá assim. Eles estarão completamente errados. Mas todos os dados observacionais confirmarão a teoria deles. Pense nisso. Como sabemos que o Big Bang aconteceu, temos 3 pilares de evidência: a expansão das galáxias, lei de Hubble; a radiação cósmica de fundo, o eco térmico; a abundância de elementos leves, hidrogênio e hélio primordiais. Para os solitários, o pilar número 1 terá desaparecido. Eles não verão nenhuma galáxia se afastando. Eles verão apenas as estrelas da própria galáxia,
que orbitam o centro gravitacionalmente e não participam da expansão cósmica. Para eles, o espaço é parado. O pilar número 2 também terá desaparecido. A radiação cósmica de fundo, CMB, que hoje detectamos a 2,7 Kelvin como micro-ondas, está sendo esticada. No futuro, seu comprimento de onda será maior que o tamanho do horizonte observável, ou sua energia será tão baixa que será impossível distingui-la das flutuações quânticas locais. O eco da criação terá sido silenciado. Restará apenas o pilar número 3, a química das estrelas antigas. Eles poderão notar que as estrelas mais velhas têm proporções de hélio que sugerem um passado quente. Mas sem a expansão e sem o eco de fundo, eles inventarão outras teorias para explicar isso. Talvez digam que a galáxia nasceu de um colapso de gás local, não de uma explosão universal. Esta é uma perspectiva aterrorizante para a ciência. A ciência baseia-se na observação. Se a evidência é apagada, a verdade se torna inacessível. Nós costumamos pensar que o conhecimento é cumulativo, que com o tempo aprenderemos mais e mais sobre o universo. Mas a cosmologia nos ensina que o conhecimento pode ser finito. Existe uma era da informação cósmica, e nós estamos nela. No futuro, o universo esconderá seus segredos. A informação está sendo deletada. Os astrônomos do futuro serão prisioneiros de uma ilusão perfeita. Eles viverão no meio de um universo em expansão acelerada, criado por um Big Bang quente, governado pela relatividade geral, mas acreditarão viver em um universo de ilha estática governado, talvez, por uma física newtoniana modificada. Eles podem redescobrir a relatividade geral de Einstein através de experimentos locais com buracos negros? Sim, mas se eles aplicarem as equações de Einstein ao universo que eles veem, uma ilha estática no vazio, eles terão que concluir que a constante cosmológica é zero e que o universo é eterno. Eles nunca saberão sobre a inflação. Nunca saberão sobre a sopa primordial. Nunca saberão que existiram outras ilhas como a deles. Eles pensarão que são, literalmente, o centro e a totalidade da criação. E não haverá nenhum experimento que eles possam fazer para provar o contrário. A ignorância deles não será culpa da incompetência. Será imposta pela própria estrutura da realidade. Isso cria uma responsabilidade estranha e profunda para nós, humanos do século XXI. Nós somos os arquivistas do universo. Nós somos a espécie que olhou para o céu no momento exato em que a cortina ainda estava aberta. Temos os registros. Temos as fotos do Hubble Deep Field. Temos os mapas da radiação de fundo do satélite Planck. Se a nossa civilização sobreviver, se conseguirmos perdurar por bilhões de anos, ou se nossas máquinas sobreviverem, esses dados se tornarão as relíquias mais sagradas da história. Imagine um arquivo digital, flutuando em uma sonda blindada em órbita de uma anã vermelha daqui a 100 bilhões de anos. Esse arquivo conterá a prova de que havia mais. Ele dirá aos habitantes do futuro: não acreditem no céu vazio. Antigamente, o céu era cheio. Antigamente, o universo estava explodindo. Nós vimos. Será que eles acreditariam em nós? Ou será que olhariam para esses registros como nós olhamos para mitos de criação primitivos? Olhem esses antigos humanos, dirão eles. Eles acreditavam que o universo surgiu de um ponto minúsculo e que havia bilhões de outras galáxias fugindo deles. Que superstição curiosa! Claramente, nossos telescópios mostram que estamos sozinhos e parados. A verdade científica de hoje se tornará a mitologia inverificável de amanhã. O grande apagão não é apenas um apagão de luz, é um apagão da verdade. Mas há uma nuance ainda mais sombria nessa solidão. Não é apenas que eles não saberão sobre o Big Bang, é que eles não terão para onde ir e nem saberão que poderiam ter ido. Hoje, nós sofremos com o horizonte de eventos porque sabemos o que está além dele. Sofremos porque vemos as galáxias e sabemos que não podemos alcançá-las. É a dor de Tântalo. Mas os solitários não sofrerão, porque para eles o horizonte não esconderá nada.
O horizonte será o fim do mundo. Eles não terão angústia cosmológica, porque a visão de mundo deles será perfeitamente coerente com a prisão deles. A energia escura terá completado seu trabalho. Terá criado uma gaiola tão vasta e tão vazia ao redor da ilha Milcomeda que a própria ideia de sair deixará de fazer sentido. Sair para onde? Para o nada? Eles estarão trancados não apenas fisicamente, mas conceitualmente. Isso nos faz reavaliar o nosso lugar. Muitas vezes reclamamos que o universo é grande demais, frio demais, hostil demais. Sentimos-nos insignificantes diante de 2 trilhões de galáxias. Mas essa insignificância é um privilégio. A visão da vastidão é um presente. Saber que somos parte de um todo gigantesco, dinâmico e evolutivo é muito melhor do que a ignorância claustrofóbica que aguarda o futuro. O horizonte cosmológico é uma parede que está se fechando. Sim, mas ainda há frestas. A luz ainda entra. Nós ainda podemos calcular a constante de Hubble. Ainda podemos medir a aceleração. Somos os detetives que chegaram à cena do crime, o universo, logo após a explosão, enquanto a fumaça ainda está no ar e as pegadas ainda estão frescas. Os detetives do futuro chegarão quando a chuva já tiver lavado tudo. Eles nunca resolverão o caso. Então, o grande apagão nos ensina que a ciência não é garantida. A realidade não é transparente para sempre. Existem verdades no universo que são dependentes do tempo. Verdades que nascem, brilham por alguns eons e depois se extinguem. A teoria do Big Bang não é uma verdade eterna. É uma verdade que só pode ser descoberta por civilizações que nascem na era estelífera jovem. Nós somos essa civilização, e essa percepção nos dá uma missão. Não podemos impedir a energia escura. Não podemos impedir o isolamento da Via Láctea. Não podemos salvar as outras galáxias de desaparecerem, mas podemos salvar a memória delas. Podemos escrever no livro da história que, uma vez, o universo foi rico, vasto e conectado. Essa é a única vitória possível contra o grande apagão, a memória. Na conclusão deste vídeo, vamos trazer tudo isso de volta para o chão. Vamos perguntar: o que isso significa para a filosofia humana? Se estamos presos numa bolha que está isolando o nosso bairro, isso torna o nosso bairro mais valioso? A Terra, o Sol, a Via Láctea, isso é tudo o que teremos no final. O multiverso ou o universo global pode ser infinito, mas o nosso universo é finito e está encolhendo em termos de alcance. Isso muda a nossa prioridade de conquistadores do cosmos para jardineiros da nossa ilha. Se não podemos ir para a Virgem ou Coma, temos que fazer funcionar aqui. Preparem-se para a reflexão final. Vamos aceitar nossa prisão e descobrir que, talvez, ela seja grande o suficiente para nós, se soubermos cuidar dela. A escuridão está vindo, mas ainda temos alguns trilhões de anos de luz. Estamos no fim da nossa odisseia pelo tecido do espaço-tempo. Começamos esta jornada olhando para o céu noturno e vendo liberdade, vendo um oceano infinito de estrelas esperando pelos nossos barcos. Mas, camada por camada, a cosmologia moderna desconstruiu essa esperança ingênua. Descobrimos que o espaço é um elástico que se estica sem parar. Descobrimos que uma energia fantasma, a energia escura, assumiu o controle do universo e está empurrando as ilhas de matéria para longe umas das outras. Mapeamos as muralhas invisíveis da nossa prisão. O horizonte de Hubble, onde a luz perde a corrida. O horizonte de eventos, onde o futuro é deletado. E o horizonte de partículas, que nos mostra um passado que não podemos mais tocar. Agora, no final desta análise, você deve estar sentindo um tipo muito específico de claustrofobia. Não é a claustrofobia de estar trancado em um quarto pequeno, mas a claustrofobia de estar trancado em uma ilha que flutua em um abismo que cresce para sempre. A percepção de que 94% do que vemos já é inalcançável é um golpe duro no ego humano. É um golpe na nossa ambição de sermos mestres do universo. Como podemos ser mestres de algo que foge de nós,
mais rápido do que a luz. A ciência-ficção mentiu para nós. Não haverá império galáctico abrangendo todo o cosmos. Não haverá federação de planetas que une o aglomerado de Virgem ao superaglomerado de Laniakea. A física, com suas leis de causalidade e expansão, proibiu essa união. Nós somos, e sempre seremos, prisioneiros do nosso presente e do nosso local. Mas, nesta conclusão, eu quero propor uma mudança de perspectiva. Eu quero que você olhe para essa prisão não como uma condenação, mas como uma definição. Na arte, dizemos que a limitação é o que cria a forma. Se você pudesse pintar em uma tela infinita com todas as cores infinitas, você não pintaria nada. É a moldura que dá sentido ao quadro. O horizonte cosmológico é a moldura da nossa realidade. E, paradoxalmente, é essa moldura que torna a nossa existência possível e preciosa. Pense no paradoxo de Olbers. No século XIX, os astrônomos perguntavam: se o universo é infinito e cheio de estrelas eternas, por que o céu é escuro à noite? Se o universo fosse estático e infinito no tempo e no espaço, para qualquer ponto que você olhasse no céu, sua linha de visão terminaria na superfície de uma estrela. O céu noturno deveria ser tão brilhante quanto a superfície do Sol. Nós seríamos vaporizados pela luz de infinitas estrelas. Por que não somos queimados? Por causa da expansão, por causa do horizonte. A expansão do universo dilui a luz. O desvio para o vermelho rouba a energia dos fótons distantes. O horizonte limita o número de estrelas que podem nos atingir. A escuridão da noite, essa escuridão que às vezes nos assusta, é a prova de que estamos protegidos. O isolamento cósmico é o nosso escudo térmico contra o fogo do infinito. Nós só podemos existir. A vida só pode florescer porque não estamos conectados a tudo ao mesmo tempo. A separação causal permite que tenhamos um ambiente local frio e estável. Portanto, a primeira lição da nossa prisão é: ela é um santuário. A segunda lição é sobre o valor do aqui. Quando percebemos que não podemos ter o universo inteiro, somos forçados a reavaliar o que já temos. A energia escura vai levar embora os outros aglomerados de galáxias. Adeus, Virgem. Adeus, Coma. Adeus, o grande atrator. Mas ela não pode tocar no nosso grupo local. A gravidade, a força que nos mantém com os pés no chão, também mantém a nossa família galáctica unida. A Via Láctea e Andrômeda estão caindo uma em direção à outra a 110 km por segundo. Nada vai parar isso. Daqui a 4 bilhões de anos, vamos nos fundir. Vamos criar uma nova galáxia gigante, Milcomeda. Essa nova galáxia conterá mais de 1 trilhão de estrelas. Ela terá nebulosas, berçários estelares, aglomerados globulares e buracos negros supermassivos. Ela será uma ilha de luz e complexidade que durará trilhões de anos. Isso não é suficiente para nós? Será que a ganância humana é tão vasta que 1 trilhão de sistemas solares nos parece pouco? Se não conseguirmos encontrar felicidade, propósito e mistério em 1 trilhão de mundos, não os encontraremos em 1 quintilhão. O horizonte cosmológico nos força a abandonar a mentalidade de conquistadores, que querem sempre mais território, e adotar a mentalidade de jardineiros, que cuidam do território que têm. O universo acessível é vasto o suficiente para conter todos os sonhos da humanidade e de qualquer civilização que possamos gerar. Nós não estamos presos em uma cela solitária. Estamos presos em uma mansão gigantesca, abastecida com recursos para a eternidade, enquanto a tempestade lá fora leva as outras casas embora. A nossa missão não é construir pontes impossíveis para galáxias que estão fugindo. A nossa missão é garantir que a luz não se apague aqui dentro. Há também uma implicação filosófica profunda sobre a causalidade. Nós somos prisioneiros do presente. O que isso significa? Significa que a única realidade que podemos afetar é a realidade que está conectada a nós pela velocidade da luz. Saber que 94% do universo está desconectado nos ensina sobre a nossa irrelevância no grande esquema, mas sobre a nossa potência suprema no esquema local.
O universo lá fora não se importa conosco. Ele nem sabe que existimos. A luz da Terra nunca chegará lá. Mas aqui, no nosso cone de luz, cada ação conta. Cada sinal de rádio que enviamos, cada nave que lançamos, cada pensamento que temos, reverbera dentro da nossa bolha causal. Nós somos os deuses do nosso próprio horizonte. Isso resolve, de certa forma, o medo do silêncio cósmico. Nós perguntamos: onde estão os alienígenas? E a resposta do horizonte pode ser: eles estão lá fora, além da muralha, vivendo suas vidas, construindo seus impérios, e nós nunca saberemos. Isso não significa que estamos sozinhos no sentido de sermos únicos. Significa que estamos sozinhos no sentido de sermos independentes. Nós somos um experimento isolado. O universo é um laboratório com bilhões de placas de Petri, e a energia escura está afastando as placas para que uma não contamine a outra. Talvez isso seja bom. Talvez isso nos proteja de predadores cósmicos. Talvez o isolamento seja a quarentena necessária para que civilizações jovens, como a nossa, sobrevivam à sua infância tecnológica sem serem esmagadas por impérios de tipo terceira. A grade invisível pode ser o berçário que nos protege até estarmos prontos. Prontos não para sair, mas para sermos adultos dentro da nossa própria casa. E, finalmente, quero voltar àquele cenário melancólico do futuro, onde os astrônomos não verão mais outras galáxias. Eu disse que eles seriam ignorantes, que eles pensariam que o universo é estático e pequeno. Mas pense no privilégio que é ser nós. Nós somos a geração dourada da cosmologia. Nós vivemos no momento exato. E esse momento dura alguns bilhões de anos, em que o universo é transparente e legível. Nós podemos ver o Big Bang, podemos ver a aceleração, podemos ver a teia cósmica. Nós somos os guardiões da memória. Se a humanidade ou nossos descendentes mecânicos sobreviverem até a era da fusão com Andrômeda, nós seremos os detentores do segredo mais importante da história. O universo era maior. Nós teremos os mapas antigos. Teremos as fotos do Hubble e do Webb. Será nossa responsabilidade passar esse conhecimento adiante contra a evidência dos sentidos dos nossos tataranetos. Nós teremos que dizer a eles: embora vocês vejam apenas escuridão lá fora, confiem em nós. Havia luz. Havia um mar de galáxias. Tudo veio de um ponto quente e denso. Não estamos parados, estamos voando. A ciência de hoje é o mito sagrado de amanhã. Isso nos dá um propósito monumental. Nossa curiosidade, nossos telescópios, nossos cálculos, não são apenas passatempos intelectuais. Eles são a construção do arquivo da realidade. Estamos salvando a verdade antes que o universo a delete. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e sentir aquela vertigem de saber que as galáxias estão fugindo, não sinta medo. Sinta gratidão. Gratidão por ter olhos capazes de ver a fuga. Gratidão por ter um cérebro capaz de entender a relatividade. Gratidão por estar aqui, agora, antes do grande apagão. E, acima de tudo, olhe para as estrelas da Via Láctea. Olhe para a mancha de Andrômeda. Elas não vão a lugar nenhum. Elas são leais. Elas vão ficar conosco até o fim dos tempos. Nós somos prisioneiros, sim, mas somos prisioneiros juntos. E enquanto tivermos uns aos outros, e enquanto tivermos 1 trilhão de estrelas para explorar no nosso quintal, a prisão não será uma cela, será um lar. O universo observável é finito. O horizonte é real. Mas a imaginação humana e a nossa capacidade de encontrar significado dentro das barreiras, isso é verdadeiramente infinito. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por explorarem os limites da realidade comigo. O horizonte está se fechando, mas a nossa mente continua aberta. Aproveitem a vista enquanto ela dura. Boa noite.